Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao Abrindo Histórias, o primeiro de 2023. Feliz ano novo para vocês. Tô voltando aqui, fiquei um pouquinho afastada, um pouquinho reclusa ali, curtindo a minha família, mas agora estamos de volta com tudo, hein? A primeira história do ano tá aquele babado que eu sempre falo, babado forte. Mas antes eu quero saber, já se inscreveram aqui no canal? Então vem comigo nesse ano bom, nesse ano novo de 2023. Me siga aqui no Instagram, se inscreva, ativa o sininho, assim toda vez que tivermos novas histórias aqui, você será notificado. Mas e aí? E lá no Instagram? Você tá me seguindo também? Lá eu dou várias dicas aqui da Inglaterra e também alguns spoilers aqui do canal. Então corre lá no @abrindo-histórias. Me siga no Instagram, vai ser muito bom ter vocês lá comigo também. E claro, se vocês tiverem uma história bacana, me escreva no abrindohistorias@gmail.com que eu vou ter o maior prazer de contar a sua história aqui no nosso cantinho. Muito obrigada a todos que me acompanharam em 2022 e bem-vindos aos que estão chegando agora em 2023. Então vamos lá, que a história de hoje é longa. Aquele famoso cafezinho já pegou? Ainda não? Então senta que lá vem história. Hoje nós vamos contar aqui a história da nossa querida Ivone. Lembrando, como sempre, que todos os nomes já foram trocados, nomes locais, para preservar aí a identidade das pessoas que nos escrevem. Então bora comigo? Bora nessa história? Então vamos comigo que senta, porque lá vem história. Olá, meus amigos. Olá, Mi. Meu nome é Ivone. Eu tenho 65 anos. E agora sou divorciada. Mi, quero contar a minha história aqui, porque eu acho que às vezes o universo dá sinais e a gente nem percebe. Mas eu não deixei os recados passarem não, e descobri algo terrível. Mas quero que saiba que adoro o seu canal e faço minhas costuras ouvindo suas histórias. Pois bem, agora chegou a minha vez. Olha só que bacana, Ivone querida, um beijo para você. Muito obrigada por ter escrito aqui sua história. E vamos comigo, hoje eu vou ler junto com vocês essa história. Então eu não sei muita coisa. Então vamos ler a história da Ivone juntos? Bora comigo. Ivone querida, um beijo para você. E a gente fica muito feliz quando vocês escrevem suas histórias aqui, porque aqui, gente, aqui realmente é o nosso cantinho, né não? Nosso cantinho de acolhimento, estamos ali, ó, junto com vocês. Mi, eu sempre fui dona de casa e depois de casada e com 2 filhos lindos, um casal, hoje já maiores de idade, donos do próprio nariz. Sempre criei meus filhos para ter a própria opinião e me orgulho das pessoas que eles se tornaram. Hoje são casados e me deram 2 netinhos lindos. Então, após casar, ter filhos, eu resolvi que iria me dedicar à costura. Comecei mais como um hobby, pois graças a Deus sempre tivemos uma condição de vida confortável, sem luxo, mas uma vida boa, uma vida tranquila. Olha que interessante, minha querida Ivone. Eu também tenho vontade de um dia, quem sabe, aprender aí a costurar. Quem sabe, né? Mi, eu fui casada por 33 anos com Plínio. Plínio nunca foi do tipo caseiro. Vivia nos bares por aí, com os amigos pescando. Às vezes ficava dias nessas pescarias. Sempre achei Plínio assanhado, sabe? Mas nunca cheguei a pegar nada. E para ser sincera, Mi, depois de alguns anos de casada, eu nem me importava com esses assanhamentos de Plínio. E não era somente para o lado da mulherada, não. Quando digo que ele era assanhado, é porque Plínio era assim, extrovertido, mas extrovertido demais, sabe? Tinha umas brincadeiras que às vezes eu ficava envergonhada. Certa vez, ele estava meio de pilequinho, tinha tomado umas cervejinhas a mais e saiu beijando o rosto de todo mundo. Era homem, era mulher, era criança. Se tivesse cachorro ali no meio, beijava o cachorro também. E, gente, não é todo mundo que gosta desse tipo de brincadeira. E eu morria de vergonha.
entre outras brincadeiras do mesmo tipo, sabe? Enfim, esse era Plínio, meu marido. Hoje, contador aposentado, e como hobby, continuava com as suas pescarias. Nossa vida era comum, nada de grandes eventos, não viajávamos e os nossos passeios se resumiam a irmos na casa dos nossos filhos e algumas viagens para a praia, onde tínhamos uma casa, uma delícia. Vida que segue. Foi então que o mundo parou. Veio a então chamada pandemia. As pessoas todas em casa. Máscara era o nosso novo acessório. E até eu fiz algumas máscaras de pano na minha inseparável máquina de costura. Todos estávamos com uma nova rotina e o isolamento era a palavra de ordem. Minha amiga, realmente 2020, ali março mais ou menos, né? O mundo decretou a pandemia. Foi realmente um momento que a gente... de pensar, não sei vocês, mas às vezes quando eu penso parece que foi um filme, parece que não aconteceu, não foi real, porque foi uma coisa tão assim, nossa, é surreal a gente acreditar, né, que o mundo inteiro parou, o mundo inteiro se isolou. Minha amiga, eu te entendo, realmente a gente teve que mudar a nossa concepção de vida, né? Bora lá! Então, eu e meu marido, que já morávamos sozinhos, pois os nossos filhos eram casados, então, com a pandemia, não estávamos saindo de casa ou recebendo visitas, assim como todo o mundo. Nessa época, tínhamos contato com alguns amigos e vizinhos mais próximos, pois morávamos em nossa casa há mais de 25 anos. Então, muitos vizinhos se tornaram nossos amigos queridos. Minhas histórias, ela tem vários detalhes que preciso ir contando a vocês conforme eu for lembrando. Amiga, não se preocupa, a gente tá entendendo até aqui. Bora lá! Bem, então meu digníssimo marido Plínio, sempre com seu jeito assanhado de ser, e de vez em quando me dava uns perdidinhos, sabe? Dizia que ia pescar ou jogar dominó com os amigos, e voltava tarde da noite, e eu sempre desconfiei, mas nunca fui atrás. Preguiça. Até que certa vez, notei que ele estava sempre indo na casa dos vizinhos, os nossos vizinhos do lado, Osvaldo e Margarete. Mas, e todos que assistem este canal agora, eu preciso me explicar, porque às vezes vocês podem achar que era implicância minha, ou que eu era aquele tipo de mulher ciumenta e possessiva. Nada disso, muito longe de ser isso, Isso é muito o contrário. Às vezes eu sinceramente nem me importava. O casamento estava pra lá de morno, estava frio mesmo, sabe? Margarete, a nossa vizinha, sempre foi uma mulher muito jovial. Somos todos ali mais ou menos da mesma idade, eu, Plínio, Margarete e Osvaldo. Mas ela sempre foi enxutona. Ela é muito bacana, na dela, nunca se envolvia em fofocas. E eu gostava disso, pois também não ficava no portão falando da vida de ninguém. E Osvaldo, marido de Margarete, também tinha uma aparência bem cuidada, um casal bonito, sim. Ele tinha em comum com Plínio seu jeito extrovertido de ser. Enfim, após alguns anos morando ali, nos tornamos amigos mesmo. Plínio, certa época, antes da pandemia, me lembro que ele vivia lá na casa de Osvaldo e Margarete. Uma hora era porque Margarete havia pedido para arrumar algo na casa e Osvaldo não tinha conseguido. Então, lá estava o Super Plínio para ajudar. Outra hora, ia ver o carro deles, que estava com a bateria arriada, ou o cortador de grama, que estava com problemas, ou Osvaldo precisava de carona para ir no mercado, etc, etc, etc. Foram tantas desculpas para Plínio viver enfiado lá que eu nem sei te contar, muitas mesmo, de todo tipo. Certa vez eu tive um quebra-pau com ele e perguntei se ele estava tendo um caso com Margarete,
porque não era possível ela ver mais o meu marido do que eu. Afinal, ele vivia lá. Na hora que o questionei, Plínio ficou vermelho, ficou nervoso. Disse que eu era louca, que eu precisava me tratar. Ah, gente, olha essa frase. Vamos fazer aqui um parênteses. Você é louca, precisa se tratar. Essa frase aí é típico do quê? Né? Quem acompanha meu canal sabe, né? Todos os maridos ou esposas ali que traem, sempre quando são questionadas, ah, você é louco, nossa, você tá, imagina, que isso, de onde você tirou isso, né não? Bora lá ver o que aconteceu. Eu tô lendo aqui junto com vocês. Então, tivemos mais algumas discussões sobre isso, e ele sempre negando. Então, eu avisei. Se ele não parasse de ir lá, eu mesma ia perguntar diretamente para a dona Margarete o que estava acontecendo. Foi aí que ele disse que, por vergonha de um papelão desses, ia deixar nossos amigos se virarem, já que ele não podia mais ajudá-los. Mas que eu, louca, precisava me tratar urgentemente. Olha, amiga, eu só sei que depois disso, ficamos ali um bom tempo sem nos falar. Era como se fôssemos dois estranhos. E aos poucos fomos voltando à nossa rotina. E claro, Plínio parou de ir lá, ou parou de inventar desculpas para ir lá. Não sei se vocês me entendem, pois apesar de não ligar muitas vezes que Plínio saísse, ou dormisse fora para ir pescar, jogar dominó, realmente não me importava, mas aquele cenário para mim era diferente, me deixava exposta, já que todo mundo estava comentando. Ligar para o que os outros falam? Realmente eu não ligo, até certo ponto, pois como não falo da vida de ninguém, não quero ninguém falando da minha, e não quero ficar na boca de um ou de outro. Pois bem, Plínio sossegou o facho de bom samaritano e parou de ir lá. Ok, voltemos então à época da pandemia. E esse fato ficou para trás, já tinha mais ou menos um ano desse ocorrido quando chegou a pandemia. Durante o dia, eu ficava costurando e cuidando da casa. À noite eu gostava de assistir as minhas novelas e Plínio, que também gostava de ficar por ali junto comigo, era minha companhia. Então, era um tempinho que ficávamos juntos. Com a oficina de marcenaria que Plínio montou na nossa garagem durante a época de pandemia, ele ficou dedicado a esse hobby. Plínio não era marceneiro, mas teve isso como hobby. Ele tinha aprendido algumas coisas e ficava horas ali. Um dia eu estava varrendo a calçada e vi nossos amigos, Margarete e Oswaldo. Então, comecei um bate-papo com eles. Falei que Plínio agora estava com um novo passatempo, vejam só. E Oswaldo logo falou, olha aí, então vou lá para ele fazer um viveiro para mim. E Margarete, meio contrariada, disse, Oswaldo, estamos em plena pandemia, não inventa coisa e não temos pássaros para esse viveiro. Você vê, Ivone, há um ano atrás eu estava fazendo um curso de culinária todas as tardes de terças e quintas. E ficava lá a tarde toda. E agora eu ia voltar a fazer um outro módulo deste curso, mas entrou essa pandemia. É uma coisa que realmente parou o mundo. Gente, guardem essa informação. A nossa querida vizinha Margarete estava fazendo um curso em todas as tardes, de terças e quintas, e ficava fora a tarde inteira. Guarda essa informação. Mas Oswaldo queria aprender a fazer o tal viveiro com Plínio. Ô, Margarete, porque é para isso mesmo que eu quero ir lá. Vou fazer esse viveiro, comprar um pássaro bem bonito, que tal? Ah, minha nega, não estamos tendo contato com ninguém, não tem perigo não. Eu não me opus e até comentei com Plínio quando entrei. Plínio e Oswaldo tinham se tornado grandes amigos há muitos anos e sempre saíam para pescar juntos. Antes da pandemia, a pescaria era uma vez por mês. Isso era sagrado entre os dois. Bom, na pandemia, né, gente, tudo parou.
ficamos presos em casa e assim, com a oficina em casa, Plínio passava seu tempo. Um dia, Plínio me disse que ia desligar as câmeras de segurança da nossa casa. Disse que não tinha necessidade, já que estávamos em casa o dia todo e realmente, né, gente? Eu achei que fazia sentido e nem ligamos mais essas câmeras. Eu estava costurando meus bonequinhos então. Eram bonequinhos de pano, porque antes da pandemia eu fazia esses bonequinhos por encomenda para o interior de São Paulo. E agora eu estava com tempo para fazer o meu pequeno estoque. O meu quartinho de costura, meu ateliê, era dentro de casa. Era um quarto que estava vazio e era ali que eu ficava. Esse quartinho não tinha tranca na porta. Uma vez essa porta emperrou e Plínio tirou a fechadura para trocar depois e nunca mais viu isso. Homens, né, Mi? Você pede algo para fazer em casa e demora uma eternidade. Concordo. Desculpem os homens que me assistem, mas eu concordo. Mas a gente também pode aprender a trocar, né, não, minha querida Ivone? Bora lá. Enfim, a porta ficava encostada somente. Eu fazia minhas costuras, meus bonequinhos de pano e colocava em um cesto no chão ao lado da máquina de costura. Comecei a notar que alguns bonequinhos começaram a sumir e eu não conseguia achar de jeito nenhum. Mi, preciso contar para vocês que nós tínhamos mais um integrante na casa, o Tuti. Tuti era o nosso cachorrinho linguicinha. Ele estava com a gente já tinha uns 7 anos, meu xodó. E quando começaram a sumir os bonequinhos, logo achei que fosse Tuti. Mas onde ele estava escondendo esses bonecos? Ah, cachorrinho sapeca! Fiquei com dó de brigar com ele, então resolvi só procurar os bonequinhos. Decidi então ligar as câmeras novamente, porque eu realmente procurei na casa inteira e não achei. Então decidi ligar as câmeras novamente. Para vocês entenderem, após uma tentativa de assalto à nossa casa, anos atrás, nós colocamos câmeras em tudo, em todos os cômodos, juntamente com alarmes. Então tínhamos câmeras em todos os cômodos, inclusive na garagem onde estava Plínio, né? Onde ele fazia sua oficina de marcenaria, como hobby, conforme eu já falei. Então, essa seria a forma mais rápida de eu achar meus bonequinhos. Dessa vez o Tuti não ia me escapar. Tinha uma TV na cozinha, além da sala, então eu conseguia monitorar as câmeras por lá. Eu até esqueci de comentar com Plínio, não tinha tanta importância assim. Então eu apenas liguei as câmeras e fiquei acompanhando. Quando dava, né? Pois eu também cuidava da casa, cozinhava, aqueles trabalhos de dona de casa que sabemos bem que nunca tem fim. Pois bem, no dia seguinte que religuei as câmeras, eu estava na cozinha, era tarde já, era de tarde na verdade. Eu fazia um cafezinho para nós. Osvaldo, nosso vizinho, havia aparecido lá para acompanhar Plínio, para fazer o tal viveiro, lembram? Não contei a vocês, mas nossa garagem / oficina era nos fundos da casa e a porta era lateral. Eu nem conseguia ver Plínio lá dentro, para falar a verdade. E eu nem ia lá, porque realmente era muita bagunça, era muita fuligem de madeira, eu não gostava de ir lá. Bom, estava eu fazendo o café e de repente vi Tuti entrando no meu ateliê de costura e eu vi pelas câmeras de monitoramento. Ele foi lá no meu ateliê, pegou um bonequinho de pano. Ah, Tuti, te peguei, pensei na hora. Então fiquei acompanhando pela câmera e vi que ele foi em direção à oficina de Plínio. Então eu desliguei a TV, descobri onde ele guarda. E eu nem pensei na hora em procurar lá. Só pensei, ah, cachorrinho, descobri onde você está escondendo meus bonecos. Então tomei meu cafezinho tranquila. Já havia desligado todas as câmeras e fui lá atrás dos meus bonequinhos, lá na oficina de Plínio.
Tuti já tinha voltado da sua missão de esconder os bonequinhos de pano e estava bem sossegado, deitado na porta da sala. Então fui direto lá na garagem do Plínio. Ele estava lá trabalhando no viveiro com o Oswaldo. Quando eu estava chegando perto da porta da garagem, pense, ele não conseguia me ver, já que a porta era lateral, e nem eu conseguia vê-los, né? No caso, Plínio e Oswaldo que estavam lá. Então fui chegando, mas aí eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos, como se Plínio estivesse sem ar. E Oswaldo também fazia uns ruídos. Ai, meu Deus. Gente, eu não sei o que eu pensei, mas eu resolvi ir bem devagar. E quando eu estava na porta, eu entrei num salto. E eu dei um grito quando eu vi. Eu estava na parada na porta atônita. O meu grito foi tão grande que os vizinhos começaram a tocar minha campainha minutos depois. Gente, e aí? O que aconteceu? Vamos saber por que ela deu grito. Bom, Mi, eu tenho que contar agora para vocês o que eu vi quando cheguei na garagem de Plínio. Quando entrei na garagem, Plínio estava lá, como posso dizer? Oswaldo estava engatado no Plínio. Sim, eles estavam transando e Plínio era o passivo da história. Meu Deus do céu! Ivone, minha amiga, tô chocada. Meu Deus do céu, Ivone! Vamos acompanhar aqui, gente. Ela disse a mesma coisa que eu. Meu Deus do céu! Plínio, seu desgraçado, o que você está fazendo? Oswaldo, seu safado, sua mulher sabe que você é um... Eu nem sei o que vocês dois são, seus velhos safados. Então esse era o passarinho que você queria colocar no viveiro, né, Oswaldo? Vocês dois são podres. Minha amiga... Minha amiga, desculpa, mas eu tive que rir com essa frase. Como assim, gente? Oswaldo estava fazendo um viveiro. Ai, Ivone, que ódio, que nervoso. Olha, Mi, foi um escândalo. Até a polícia baixou lá. Chamei meus filhos, eu passei mal. Minha pressão, que, graças a Deus, era baixa, caiu de vez e meus filhos me acudiram. Eu, infelizmente, naquele momento, não consegui falar com a Margarete. Plínio tentou negar, falando que eu era louca, que eu precisava ser internada. Mas ele não sabia que as câmeras estavam ligadas. E eu falei só com o meu filho para ele olhar as câmeras. E sim, ele viu e confirmou. Não mostrou para mais ninguém. Queria muito mostrar para Margarete, mas meus filhos não deixaram. Logo após, também contamos para minha filha. Após o tumulto, eu pedi para os meus filhos tirarem o Plínio de casa, porque eu ia matá-lo se o visse. E além disso, meus filhos tiveram uma conversa franca com ele, que após saber das câmeras não teve como negar mais. Chorou, disse que foi uma fraqueza, que a pandemia tinha mexido com a cabeça deles, que foi Oswaldo que o seduziu e convenceu a ficar com ele, fazer aquilo. Ah, tá bom ele, né? Você tá bom, né, Plínio? Uhum. Meu querido, quando um não quer, né? Bora lá. Gente, o negócio foi tão feio que Oswaldo baixou lá em casa, não sei como, porque eu estava no meu quarto medicada para pressão, mas foi uma briga feia. Plínio, na frente dos filhos, quis se safar, disse que Oswaldo seduziu. Oswaldo, quando soube, disse para ele tomar vergonha na cara, que eles estavam tendo um caso há mais de 5 anos. Ah, meu Deus, 5 anos, amiga! Gente, olha. Por isso que eu falo, né? A gente nunca conhece a pessoa por inteiro, né? Ela era
estava casada há 33 anos. E o marido tendo um caso há 5 e ela nem desconfiava, minha querida. Como que pode, hein? Bora voltar aqui. Eles estavam tendo um caso há mais de 5 anos e que as pescarias nunca aconteceram, porque eles viajavam juntos para ficar juntos. E quando Oswaldo ia na casa dele, aliás, desculpa, eles estavam tendo um caso há 5 anos e que as pescarias nunca aconteceram, porque eles viajavam juntos para ficarem mesmo. E quando Plínio ia lá na casa dele, lembram que teve uma época que Plínio ia lá sempre? Pois é, quando Plínio ia na casa de Oswaldo, Oswaldo disse que ele estava tendo um caso com Plínio já. E que ele, quando Margarete saía para fazer o tal curso de culinária, lembram que eu falei para gravar essa informação? Margarete saía nas tardes de terças e quintas, ficava a tarde toda fora. Oswaldo avisava Plínio e Plínio ia para casa. Tem um caso lá com Oswaldo. Gente, tô passada. Nessas horas que a Margarete saía, Oswaldo mandava mensagem dizendo para ele inventar algo, porque a barra estava limpa. Olha-me, uma podridão tão grande. Eu coloquei Plínio para fora de casa. E logo na sequência disso, entrei com divórcio. A casa ficou para mim e Plínio, com vergonha do escândalo e com a reputação lá no pé, no subsolo, já que se passava por uma pessoa que não era, se fazia de bom moço, se fazia de homem de família, ele resolveu ir embora, morar na nossa casa de praia, porque a casa ficou para ele nessa divisão. Nossos filhos continuam tendo contato com o pai, claro, mas eles não estão como antes, se chatearam bastante com toda essa história tão sórdida. Margarete e Oswaldo continuam casados. Acredito que Oswaldo tenha conseguido contar uma história muito boa. A vizinhança fala muito desse caso até hoje, possivelmente falando de mim também. Mas eu estou com a minha consciência limpa e sei que o errado, ou os errados nessa história, não somos nem eu e nem a Margarete. Mas cada um faz da sua vida o que bem entender. Eu, até hoje, não consegui ter uma conversa com a Margarete. E para ser sincera, nem quero mais. Hoje estou divorciada, solteira, mas não sozinha. Fiz amizades, vou para bailes da terceira idade, já conheci outros homens, mas homens comigo, morando, nunca mais. Estou muito bem, obrigada. Mi, essa é minha história. Eu sei que ela é chocante, porque quando eu penso nessa história, até eu ainda fico surpresa. Muito obrigada por contar. Já troquei os nomes e espero que todos vocês tenham um excelente ano de 2023. Muito sucesso, Mi. Ouço todas as suas histórias e vou ficar ansiosa para ouvir a minha na sua voz. Beijos, Ivone. Ivone, minha querida, um beijo, amiga. Vários comentários nessa história, gente. Como eu disse, eu li com vocês aqui. Eu comecei a ler o trechinho, mas eu preferi ler com vocês para ter a reação ali junto. Eu tô passada com essa história, minha querida Ivone. Como assim? Gente, mas eu fico me fazendo uma pergunta, né? A traição ali, eu acho que é de tantas formas, né? São com os amigos, com o marido, mas por que não separa, gente? O fato não é, na minha cabeça, não sei o que vocês pensam, mas eu vou dar a minha opinião. O fato não é o Oswaldo estar se relacionando com outro homem, o fato é a traição, né? A Ivone, mãe de seus filhos, eles foram casados ali por tantos anos. Abre o jogo, olha, não dá mais, né? Não tá dando mais certo, ou eu tô apaixonado por outra pessoa, vamos cada um seguir o seu caminho, né? Respeito muito você e blá blá blá. Que a gente já sabe, né? Que seria o mais digno a se fazer. Gente, eu não me conformo com esses casos, sabe? Porque a pessoa tem ali o convívio, tem o diálogo, tem uma intimidade para sentar e conversar. Para que fazer isso? Mas o que eu sei também é que muitas vezes as pessoas se acomodam, né?
Então, eu acho que aí a Ivone, ela, como ela disse no início, o universo dá sinais. Se não fosse o cachorrinho pegar o bonequinho, ela não ia nunca ir na oficina, porque ela coloca aqui, que ela nem passava perto da oficina por causa da fuligem de madeira, enfim, que era uma bagunça. Então, a oficina ficava no fundo da casa. Gente, imagina. E quando que ia passar na cabeça da Ivone que o Oswaldo, o vizinho, o senhor, marido da sua amiga Margarete, estava tendo um caso com o marido. Ela até pensou que o Plínio estava tendo um caso com a Margarete um ano antes. Meu Deus, minha querida Ivone, olha, eu sinto muito por você ter passado por tudo isso, mas assim, te dou os parabéns pela força, né, pela opinião forte que você teve ali de encerrar isso, porque realmente, como é que você ia continuar, né, com o relacionamento? A Margarete, né, a gente não sabe, né, não deu para você conversar com ela e você realmente também já não quer mais falar sobre isso. Faz bem, quer saber? Vida que segue, pense em você, se ame. Eu tô muito feliz que você aí, né, tá com novas amizades, seguiu sua vida. É muito bacana e tem mesmo que fazer isso, né? Tem mesmo que fazer isso. Eu tô realmente chocada com essa história. Eu acho que sim, fica ali um trauma para a vida, mas também um aprendizado, né, gente? Né? Então, é o que eu sempre falo. A gente sempre tem que se amar, né? A gente sempre tem que investir o nosso tempo na gente primeiro. Olha como a Ivone foi uma pessoa de personalidade. Isso mostra que ela se ama em primeiro lugar, né? E não pensou na época o que os outros vão dizer. Não, gente, sabe? Porque é aquela coisa, né? Os outros falam, você fazendo certo, você fazendo errado, você fazendo bem, você fazendo mal. As pessoas vão falar, então você tem que pensar primeiro em você. É isso aí, minha querida Ivone. Um beijo muito grande, um feliz 2023. Muito obrigada por ter escrito a sua história. Foi surpreendente. Eu fiquei, assim, realmente passada com essa história. E vocês, meus queridos, o que vocês acharam da história da nossa querida Ivone? Deixa aqui seu comentário, eu quero muito saber o que vocês acharam disso tudo. Para mim foi uma surpresa. Eu nem imaginava, de verdade, que o Plínio estava tendo um caso com o Oswaldo. Então, para mim, foi assim, uma surpresa. Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, isso ajuda muito o canal. Assim, o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e mostra para mais pessoas que nos mandam mais histórias. Eu sempre estarei aqui com vocês, aqui no nosso cantinho. Um beijo muito grande para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e a gente se vê na próxima história. Onde? Claro, aqui no nosso cantinho, no Abrindo Histórias. Beijos e bye!